Boa tarde, para quem eu não falei, né, ainda. Boa tarde. Isso é o Rocha, né? Boa tarde. Amém. Meu amigo moderador. A gente está aqui para moderar, né? Bate-papo, conversa, né? O papel do moderador é esse. Então a gente espera fazer uma ótima moderação, né? Esse fórum. Todos fiquem bem moderados. Bem, vocês estão tranquilos? Sinto vocês mais tranquilos que os irmãos que estavam aqui ontem. Estou com essa impressão. Gladys está bem tranquilo ali. Ele está um pouco mais nervoso porque ele só soube na última hora, entendeu? Por isso que ele está assim. Tu falou com ele antes? Acho que ele estava meio que de surpresa. Vamos mandar ver? Vamos. A ideia aqui, só para vocês compreenderem, né? É bem simples, tá? Eu vou fazer uma pergunta, depois ele vai fazer outra pergunta, tá bom? Aí vai uma eu, outra ele, e assim a gente espera até o final, né? Uma espécie de ping-pong, vamos lá. Isso, tipo um ping-pong, assim, um negócio bem dinâmico, bem legal, né? A gente espera que você goste, tá bom? Valeu. Bem, vamos lá, Johnny, meu amigo Johnny, por favor, solte a primeira pergunta aí no display, no telão, ok? Qual ponto você destacaria sobre o tema abordado hoje cedo? Vontade e a obra de Deus. Ai, Jesus. Eu creio que esse tema aí para mim, eu lembrei de um salmo. Salmo 11, versículo 3. E lá ele fala que se forem destruídos os fundamentos, o que o justo vai poder fazer? E quando a gente considera a questão da vontade de Deus, é o do cantor esse aqui, irmão. A voz não ajuda muito, mas vamos lá. Mas quando a gente considera a questão da vontade de Deus, e eu sempre olhei para esse texto do Salmo 11:3, no sentido de uma relação com os princípios, com as verdades, com os mandamentos, e tudo que tem a ver com a nossa obediência a Deus. Só que eu comecei quando eu olhei para essa pergunta, eu lembrei desse texto. E para mim, quando ele fala de remover o fundamento, isso vem antes dessa questão da nossa relação com os mandamentos, com as verdades e tal. Isso me remete ao começo de tudo. Quando Deus, com o seu eterno propósito, foi lá e, em todas as coisas da criação, ele disse, haja luz, haja isso, tal. Mas quando ele foi criar o homem, ele pôs a mão na lama, ele deu forma, ele deu características, e ele chegou pertinho e soprou. E aquilo, para mim, fala do fundamento. É de uma comunhão, de um relacionamento profundo e intenso do homem com Deus. Porque se a gente não parte desse princípio, a gente vai ensinar as pessoas a se relacionarem com os mandamentos, com as verdades, com tudo isso. Mas antes vem essa relação com Deus. Porque é muito ruim quando alguém se relaciona só com o mandamento, mas não tem uma comunhão com Deus. Daí, para mim, isso é o nome da religião. E quando Jesus fala, por exemplo, sobre o arrependimento, a gente olha a palavra metanoia, que tem todo sentido. Mas se você for prestar atenção, Jesus era um judeu. E a cabeça de um judeu, quando falava arrependimento, não é metanoia. A cabeça de um judeu falando de arrependimento para outros judeus não é metanoia. A metanoia faz parte do processo, mas quando Jesus fala arrependei-vos, o que ele está querendo dizer é assim, vamos voltar ao início. O arrependimento é vamos voltar ao começo de tudo. Então, eu creio que eu destaco a questão sobre a vontade de Deus
a esse início. Porque senão a gente fica batendo na questão do que eu tenho que fazer. Sendo que, antes de tudo, vem essa comunhão. E, inclusive, isso resolve todas as crises teológicas dos arrependimentos de Deus. Quando diz a Bíblia que Deus se arrependeu, que ia fazer aquilo. É simples. Ele estava dizendo, vamos voltar àquele começo, onde ele chegou perto, soprou e produziu ali uma comunhão, uma intimidade e um relacionamento íntimo com Deus, onde, a partir daí, tudo caminha com muito mais facilidade. Então, eu destaco essa questão da vontade de Deus. A obra fica para eles aí. A obra foi passada, né, amados? Tem um comercial do Médicos Sem Fronteiras que ele diz o seguinte: só um ser humano pode ajudar outro ser humano. Essa é a essência do comercial do Médicos Sem Fronteiras. E aí eu pergunto o seguinte: por que a igreja não fala isso há tanto tempo, se efetivamente essa é a nossa missão? Se só um ser humano pode ajudar outro ser humano. A obra de Deus é essa, é quando a gente tiver consciência de que, e foi o que o Franco terminou falando, né, que quando a gente ama de verdade, a gente abre mão da nossa vontade. O comer carne escandaliza alguém, né? Quando a gente abre mão da nossa vontade para poder atender alguém, a gente está entendendo com clareza que nós somos os agentes de Deus para que a terra seja salva. Enquanto eu estava na fila, estava conversando com o irmão ali para o almoço, falei, olha, até a gente chegar lá para pegar o prato, muita gente morreu, muita gente foi para o inferno. E a gente tem a noção exata do que é a nossa missão, do que é o chamado de Deus. A obra de Deus é nós entendermos que só um ser humano pode ajudar outro ser humano a não ir para o inferno e a ser salvo e ir para o céu. Amém? Bom, eu acho que, na verdade, que o Gladson colocou, achei muito interessante a questão da vontade, né? A vontade de Deus. Porque quando Jesus ele faz aquela oração no Getsemane, né? Faz aquela oração que seja feita a vontade de Deus e não a dele, né? A vontade de Deus ali foi estabelecida através do sacrifício de Jesus em ligar o homem de novo a Deus através de Jesus, estabelecendo o propósito, né? Da comunhão, que foi bem o que o Gladys falou, né? Que de fato às vezes levamos as pessoas a praticarem mandamentos, verdades, né? Aprenderem as verdades, e isso não às vezes está relacionado à própria comunhão, né? A comunhão verdadeira, a intimidade, né? O desejo de buscar Deus com um coração sincero. E é bem isso mesmo. E até no que o Franco colocou aqui hoje, em relação à obra, né, que para mim assim veio com muita clareza, que a obra é crer naquele que por Deus foi enviado. É muito interessante, porque às vezes queremos fazer a obra de uma forma, né, intensa, né, pensando que é só fazer. Mas está além de fazer, né, é crer naquele que por ele foi enviado e que envolve a proclamação, levar outras pessoas a conhecerem a Deus através da proclamação, através da própria vida, né? Que a vida fala mais alto do que as palavras. Então, para mim, a definição é essa aí. Tá bom? Amém? Amém. Parto para a pergunta. Se eu puder, assim, cooperar, né, com esse tema que Deus colocou no meu coração, eu já tenho, assim, meditado nesse assunto desde o início de fevereiro, até no carnaval, na conferência, eu falei um pouco sobre isso, né, no domingo à noite, e eu vejo que muitos caminham com Jesus e às vezes não alcançam essa maturidade, não crescem, não se fortalecem, né, fazendo uma comparação da época de Jesus. Muitos caminhavam com Jesus buscando um pão que perece, né? Não comiam da verdadeira comida. São pessoas que buscam a Jesus interessadas somente em satisfazer os seus anseios, as suas necessidades, o pão que perece. Mas no meio disso tudo, Jesus ele fala da verdadeira comida. Ele fala em João 6,38 que ele não desceu do céu para fazer a vontade dele. E ele fala que ele desceu do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E ele fala dessa verdadeira comida, né, que é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E como, quando a gente faz assim a vontade de Deus, quando a gente realiza a obra de fazer alguém crer no nome dele, como que isso nos fortalece, né?
Eu creio que todos aqui já devem ter tido aquela sensação de ter pregado, de ter evangelizado, de ter feito a vontade de Deus e você se sente fortalecido. Aquele rio passa, né? Flui, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Como a gente se sente bem, né? Quem não se sente bem aqui por ter falado de Jesus para alguém? Creio que quem não se sente bem? Acho que todos se sentem bem, amém? Quando alguém fala de Jesus, né? Vem aquela sensação de estar fazendo a coisa certa. E na verdade vem um fortalecimento. É espiritual, porque você está se alimentando. Quando a gente faz a vontade de Deus e realiza a sua obra, faz com que alguém creia nele, creia em Jesus, você se sente renovado, porque você está comendo, você está se alimentando, está comendo dessa verdadeira comida. Então isso me chamou a atenção, né? De realmente nós crescermos. Inclusive, tem um exemplo lá em Cabo Frio, de um jovem que estava dando um trabalho arrumado, e ele estava tendo um problema lá com a área até de impureza, e a gente chamou ele para conversar e confiamos uma vida para ele. Falei, cara, começa a cuidar dessa vida aqui. E à medida que ele começou a cuidar daquela vida, ele abandonou o pecado. Ele largou o pecado. Ele começou a se fortalecer, começou a se santificar até por amor àquela vida, como Jesus falou, né? Por eles eu me santifico. E ele começou a crescer em Deus e abandonou o pecado, né? Simplesmente por estar fazendo a vontade do Pai e realizando a sua obra. E ele cresceu em Deus. Então, a parcela que eu queria contribuir aí dentro dessa pergunta. Daniel quer falar aqui também, rapidinho. Aproveitar aqui que já entrou esse clima de bate-papo gostoso. E o que acontece? O que eu queria destacar aqui hoje de manhã, quando meu pai estava falando sobre esse assunto que envolve, né, você saber, né, o conhecimento em si, né? Você sabe de muitas coisas e você acha que só o saber é suficiente. Eu lembro de uma historinha que aconteceu com a gente, inclusive ele estava junto, uma história só para ilustrar, tá, o que eu quero dizer. Eu estava chegando no aeroporto para buscar ele de uma viagem, estava chegando de Curitiba, e aí eu parei meu carro, assim, aquela coisa, né, na correria, parei o carro numa vaga que tinha perto do elevador, e aí eu saí correndo, entrei e tal. Aí, beleza, a gente voltou com as malas, conversando, caminhando, estava eu, ele, Rafinha, não lembro se tinha mais alguém. E aí, voltando para o carro, eu olhei e vi que tinha um carro parado exatamente na frente do carro que eu tinha estacionado. E de uma forma assim estranha, tinha um cara assim parado assim olhando o carro e tal. E aí eu me aproximei do carro, fui me aproximando assim, nós quatro, tudo de uma linha assim, né? Os homens tudo de mala, e ele olhou assim e falou assim: "É federal? Vocês são federais?" E eu, de fato, na hora assim, a minha vontade foi, né, meu irmão, a gente é federal, entendeu? É o seguinte, cara, tira esse teu carro daí agora, senão você vai ter um problema. Isso foi a minha imaginação, tá, gente? Mas aí eu olhei e falei assim, não, por quê, né? Por quê? Não, cara, porque você parou o teu carro numa vaga da Receita Federal. E só pode parar aqui ou policial federal, ou alguém que trabalha para a Receita, e você deu sorte, inclusive, de ter chegado agora, porque agora mesmo eu ia colocar uma trava na tua roda, e você ia ter maior situação para poder destravar o carro, enfim, é maior doideira. E aí eu falei, poxa, que bom, mas toda vez que eu volto no aeroporto para buscar alguém, sempre tem essas vagas da Receita lá, né? E sempre me dá vontade de parar lá de novo. Né? Eu acho que todo mundo sente vontade de parar, né, no lugar pertinho para não precisar andar muito. E às vezes também você roda muito, você não encontra a vaga. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o fato de saber, né, que algo é pecado, ou o fato de saber apenas que algo é legal, é bom, correto, não significa nada. Significa só que você sabe. Você está adquirindo conhecimento. E o que realmente importa é como você vai se comportar diante dessas situações. Né? O que você vai fazer com esse conhecimento que você está adquirindo. Né? Senão você pode até ficar numa situação muito complicada de só, né, aumentar a tua responsabilidade perante Deus. Né? Talvez, eu tenho me perguntado muito isso ultimamente, assim, o que eu estou fazendo com o Sermão do Monte, por exemplo. Né? Porque eu, às vezes, olho para o Sermão do Monte, eu vejo ali que tem, né, não são muitas coisas, tem
né? São algumas coisas. E eu olho para aquelas algumas coisas e vejo que eu ainda não pratico todas essas coisas. Eu fico pensando, cara, por que eu estou aqui, às vezes, tentando descobrir, sei lá, né, qual é uma vontade de Deus que ainda não foi revelada, ou que o anjo vai ter que vir, descer e me contar sobre algo especial, quando, na verdade, aquilo que já está ali escrito, registrado, está claro, eu não estou, de fato, assim, interessado em cumprir, né? E aí eu quero contar agora só uma outra historinha, para ilustrar uma outra coisa bem legal, que eu li num livro há pouco tempo, que falava sobre as posturas, né, que a gente tem em relação à palavra de Deus. Eu achei muito legal essa ilustração, eu queria contar para vocês bem rapidamente. A ilustração era o seguinte, tinha um botânico, né, ele estava tinha um homem tirando férias, né, numa casa de campo, e da janela ele estava observando um jardim. E aí, observando esse jardim, ele observa uma borboleta chegar numa florzinha assim, né? E a borboleta vem, para numa flor, depois ela vai, levanta voo, vai para outra assim, fica um pouquinho naquela florzinha e assim vai, né? Passeando pelo jardim nas flores. Aí até ir embora. Depois chega um botânico, e esse botânico chega com um caderninho na mão, né? Uma caneta, e chega também com uma lupinha, e aí ele escolhe uma florzinha mais bonita, pega lá, olha e começa a estudar, e fica ali, né? Um tempo estudando, tomando algumas notas e tal. E depois vai embora. E por último ele observa uma abelha, né? E a abelha ela vem, entra na flor, né? Ela extrai tudo que ela pode extrair e além de depois de extrair ela sai, né? Segue o caminho dela e aí a abelha, né? Ela meio que sem saber, Deus é muito perfeito, né? Ela coopera, né? Polinizando a própria terra, né? Fertilizando outros lugares também. E depois ela sai, depois de se esvaziar, ela volta numa outra flor. Ela pega, extrai tudo de novo e recomeça aquele processo. E a ideia dessa ilustração é dizer o seguinte, é dizer exatamente 3 tipos de atitude que a gente tem em relação à palavra de Deus, né? A primeira é em relação àquelas pessoas que gostam de apenas, né, eventos, movimentos, que curtem, né? Por exemplo, momentos como esse, de repente você curte muito isso aqui, você vem para cá, se sente legal, animado e tal, pô, bacana, muito legal, um retiro para falar sobre o processo de crescimento da igreja, né? Afinal de contas, quem não quer crescer? Todo mundo quer crescer. Mas, enfim, isso não faz depois a menor diferença para você. Você nem lembra, depois foi falado, você não tomou nenhuma nota, não fez nada. Você simplesmente depois segue a sua vida normal, né? E o segundo fala sobre alguém que está se apoiando apenas no conhecimento, extrair um conhecimento. Ele para ali, né, toma notas, de repente até alguém que está aqui sentado, tomando várias notas, fazendo várias coisas, mas depois também você não vai aplicar isso na sua vida, né? E o terceiro fala de realmente a postura que a gente tem que ter, né, que é realmente a gente extrair o máximo, parar ao máximo, meditar ao máximo, né, colocar a nossa mente para funcionar ao máximo, para ter tudo o que a gente pode, aprender tudo o que a gente puder, e aí a gente aplicar a nossa vida, buscar uma maneira bem prática de aplicar isso à nossa vida. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Tá bom? Próxima pergunta. Se for para acordar vocês. Como você vê a obra de Deus na sua comunidade local? Bom, eu estou em Porto da Folha, vai fazer 3 anos agora em maio, Franco. 3 anos que estamos lá. E, na verdade, assim, ali você trabalhar na obra local, ali em Porto da Folha. Porto da Folha é uma cidade muito religiosa, né? O catolicismo ali, vamos dizer assim, impera, né, sobre a cidade. É um local onde o povo tem uma concepção de igreja, prédio, adoração a Maria, imagens. E ali, na verdade, já tem um povo hoje que a gente tem trabalhado ali, que tem lutado contra o sistema, né, contra a religiosidade. Né? Não é fácil a obra ali. Né? Não é fácil você estar numa cidade onde a cultura ali ela tem uma força maior em relação a essa religiosidade, o catolicismo. Mas temos ali perseverado em proclamar o evangelho do reino dentro daquilo que temos recebendo, né? A palavra, botar a palavra em prática. Deus tem levantado um povo ali que ama, de fato, a palavra, que quer praticar, com muita dificuldade, né? Porque pessoas que têm que lutar, às vezes, contra os parentes, que cobram
né, que deixaram a religião, deixaram Maria, deixaram o catolicismo. Então você enfrenta isso tudo nesse local, mas pessoas que têm perseverado, onde, na verdade, há um sistema também do próprio governo que leva as pessoas a praticarem coisas erradas, né, em relação a receber coisas que não têm direito, né, como o salário da pesca e vários outros fatores que, às vezes, pessoas vêm para o meio da igreja, né, vêm andar conosco e tem essa situação na vida, e aí você precisa tratar, você precisa ensinar, você precisa levar a pessoa a praticar a palavra, a verdade, deixar, abrir mão, e aí é uma luta travada, porque aí luta também contra a família, né, contra a própria cidade, que muitas vezes quer te levar a andar no conceito que existe lá. Então, assim, a obra na minha localidade ali, de fato, não é fácil, mas é algo muito prazeroso quando você vê alguém renunciando tudo por amor a Jesus. Quando você vê alguém disposto a pagar o preço, né? Alguém que, de fato, entendeu a palavra, recebeu no coração e tem toda a disposição em praticar. Isso, de fato, é uma grande alegria para o nosso coração, né? Quando a gente vê pessoas assim amando Jesus, acima, às vezes, da própria vida, porque, às vezes, tem as consequências, né? Pessoas são rejeitadas por causa da família, são rejeitadas, às vezes, pelo marido, e é uma luta, né? Mas nós entendemos que aquele que quer ser discípulo, ele vai padecer perseguições, ele tem que renunciar a tudo quanto tem, ele tem que amar mais amar Jesus mais do que o pai, a mãe, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, senão não pode ser discípulo. E assim estamos vivendo lá nessa localidade, né, em Porto da Folha. Tem sido um desafio para a gente, né, viver o reino e também ensinar ali a outros, né, através da nossa própria vida, através da nossa própria prática, mas é algo que gera muita alegria quando alguém se submete à palavra, quando alguém entende o reino e quer viver piamente. Amém. A nossa história vem também da roça, né, do interior. E não muito diferente do que aconteceu com o Franco, e não também muito por ser meu tio, o pastor dele, que fez aquilo naquela época, eu também fui excluído da casa de oração. E foi decidido na época, eu fui criado com meu pai numa igreja tradicional, minha cidade, Miguel Pereira e Partido Alferes, as duas, são cidades vizinhas. Partido Alferes tem a fama de ter 50% da população evangélica, mas o fruto de lá é só o tomate. Fora o tomate, o fruto da cidade não é dos melhores, não tem bom cheiro. E Miguel Pereira também é uma cidade também conhecida como uma cidade também com uma influência muito grande cristã, mas com uma realidade muito difícil. Nós demoramos mais de uma década e meia para a gente não ser mais chamado de herege. E o Franco acompanhou esse início até a metade da nossa vida. Nós demoramos 2 décadas para a casa de oração, que foi a igreja que meus pais me ensinaram o caminho do Senhor, eles poderem aceitar a gente como irmão e chamar a gente para tomar ceia num domingo, numa festa, depois de 20 anos. Mas, independente disso, a gente não abriu mão da palavra que nós recebemos. Tivemos muito problema, muita luta durante a nossa caminhada. E quando a gente voltou para a cobertura do Franco dos Irmãos, a gente fechou um compromisso da gente lutar pela palavra do reino. Não é fácil a obra numa cidade que é muito religiosa, mas também é maravilhosa quando a gente consegue enxergar pessoas sendo transformadas pelo poder e pela essência da palavra de Deus, e é isso que nos motiva hoje a continuar vivendo e buscando o evangelho daquilo que nós recebemos dos nossos amados irmãos e que nós queremos ser testemunhas até o último dia e povoar isso da vida de outras gerações para a honra e para a glória de Jesus. Amém? Bom, como a gente vê a obra de Deus na nossa comunidade local. Eu tenho feito uma avaliação lá em Guarulhos, porque aquela comunidade, aquela parte da igreja ali nasceu debaixo de um quebrantamento, né? Nós éramos eu e minha esposa e depois mais 3 casais que a gente se uniu ali. E aqueles começos, eles foram muito centrados em todas essas coisas que a gente está ouvindo aqui hoje. Com muita
acho que muita sinceridade diante daquilo. Então, nós experimentamos um discipulado de uma forma muito intensa, nós experimentamos, por consequência disso, uma multiplicação, né? E hoje, a leitura que eu faço da obra de Deus, e quando eu entendo a obra de Deus, eu faço uma leitura literal dessa frase. A obra de quem? Dele. E de vez em quando eu me lembro da oração, para mim, mais desesperada da Bíblia, ou uma das orações mais desesperadas da Bíblia. E às vezes eu oro essa oração. É quando a gente vê lá o pessoal chama ele de Albuquerque. Quem lembra do profeta Albuquerque? O Abacuque. Já ouviu alguém chamar ele de Albuquerque? Mas quando você vê o Abacuque orando, e ele diz: aviva a tua obra no decorrer dos dias, e com o passar dos anos torna ela conhecida. E eu pensava que essa oração de Abacuque era assim: a obra que eu estou fazendo está desanimada, a igreja está desanimada, os irmãos não estão trabalhando com muita força, aquele negócio. Então, Senhor, aviva essa obra, aviva o que eu estou fazendo aqui e tal, né? E com o passar dos anos isso vai ficar conhecido. E eu comecei a ler o texto com cuidado, e eu falei, cara, não é nada disso que ele está falando. O texto não fala nada disso. A gente ouve as pregações sobre avivamento, e avivamento é quando o fogo vem no que eu estou fazendo. Mas se você olha esse texto com cuidado, você vai perceber que a oração dele não era isso. Aviva a tua obra. Avivar é trazer vida. E se você está pedindo para ele trazer vida, porque a vida já não está mais. Ou seja, eu resumiria a oração do profeta Abacuque assim, ó: volta a trabalhar em mim. Volta a trabalhar. Esse é o sentido, para mim, mais claro e literal da obra de Deus. É quando Ele está trabalhando. É quando Ele está trabalhando. Então, eu creio que, no meu entendimento, na comunidade local, eu tenho feito essa oração para que o Senhor volte realmente a trabalhar e consequentemente, as coisas vão fluir. E uma outra coisa que eu tenho repensado, que eu queria falar aqui, nessa minha avaliação desse tempo, é que quando eu faço uma leitura da igreja, e aí eu olho para a igreja na qual eu estou vinculado, e cada um avalia o seu contexto, mas eu penso que a igreja, ela se tornou excessivamente uma igreja pastoral. Uma igreja excessivamente pastoral. Ou seja, a gente recebe as pessoas e a gente acaba inconscientemente ensinando as pessoas de que a igreja existe para cuidar delas. E para mim isso constitui um engano. Porque quando a gente olha o que a Bíblia fala sobre a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quando ele fala sobre os dons dados à igreja, primeiramente, apóstolos, profetas. Quando você vê 1 Coríntios 12, 28, ele deu primeiramente apóstolos, depois profetas, e no final vem os governos e socorros, que envolve o pastoreio e tudo isso. Então, é importante a gente olhar o fundamento que a igreja está edificada, dos apóstolos e profetas, só que é o seguinte: a gente olha a figura do apóstolo, a pessoa que tem aquele ministério. Mas quando a gente fala do fundamento apostólico e dos apóstolos e do profeta, é muito mais simples. O sentido apostólico é do envio. O fundamento sobre o qual a igreja está sendo edificada é de envio. Então, quando a igreja se torna excessivamente pastoral, ela às vezes acaba perdendo um pouco dessa dimensão do envio. Você cuida das pessoas, cuida, pastoreia, mas você faz isso enquanto você prepara ela para ir.
Porque senão a igreja ela não avança, ela não vai. Ela fica uma igreja pastoral, onde você vê pessoas, inclusive, que reivindicam cuidado. Ela acha que a igreja está ali para cuidar dela. O crente acha que a igreja existe para cuidar dela, mas não é isso. A igreja, os crentes, os cristãos, existem para servir o mundo e alcançar o perdido. Essa é a apostolicidade da igreja. É ser enviado, nós precisamos ir. Nós temos que ir. E apóstolos e profetas. Por que o profeta? Aí é o entendimento meu. Dentro daquela outra pergunta que eu respondi. Daquele que tem o entendimento e a percepção do coração de Deus. É aquela intimidade com o coração de Deus. Então, é apostólico porque é enviado e profético porque sabe o que está dentro do coração de Deus. Se você sabe o que está dentro do coração de Deus, você vai saber como, quando, de que jeito, para onde vai. Você vai sair na rua, Deus vai te falar, fala com aquela pessoa. Você chega perto dela, ela derrete. Por causa desse princípio. Então, essas coisas, eu creio que Deus tem, acho que nos corrigido na igreja local. Amém? Amém. Eu achei tão interessante. Quem fez essa pergunta fui eu, fiz de propósito para vocês essa pergunta. Como é que você vê a obra de Deus? Claudio captou lá. Eles vão sair do trilho, eu falei, daqui a pouco. Mas aí deu uma saidinha, mas o Gledson trouxe o tema em voga novamente. A coisa assim, Gledson, por que você acha que a gente associa obra de Deus, para todos vocês a pergunta, por que a gente associa obra de Deus apenas ao cuidado da igreja? Porque não é que é errado cuidar da igreja, não, a gente tem que cuidar da igreja, você é pastor para cuidar da igreja. Mas por que a gente associa obra de Deus apenas ao cuidado da igreja? E não ao que Jesus falou que era? Que Jesus falou lá em João 6, né, que a gente lê hoje, que a obra de Deus é que a gente creia naquele que foi enviado. A obra de Deus é isso. A gente pode inventar qualquer outra coisa, mas a obra definida por Jesus. Mas por que vocês acham que naturalmente a gente associa a obra de Deus ao cuidado da igreja, mais apenas aí? Não sai, parece que não sai daí. Furei a fila, tá, galera? Pessoal que perguntou. Eu acho assim. Eu achei essa pergunta muito boa. Mas, o entendimento que eu tenho é assim. Nós recebemos muita coisa de Deus através de muitos irmãos que foram enviados por Ele para nos dar. Mas a gente não pode negar também, e isso a gente reproduz. A gente recebe muito de Deus, mas a gente recebe muito do homem. Então, eu tenho para mim que essa associação da obra de Deus com o cuidado, para mim fala também de uma herança, de um entendimento que vem se perdendo e se atrapalhando no meio do caminho e a gente acaba absorvendo. E quando a gente olha o que Jesus fala sobre a obra, inclusive, eu acho legal o contexto que ele fala isso. É quando ele dá o pão lá ao pessoal e Jesus confronta ele. Fala, vocês têm que trabalhar pelo pão que não perece. E aí eles perguntam, mestre, como nós faremos para realizar as obras de Deus? E aí Jesus, com todo jeitinho, ele fala, então, a obra, no singular de Deus, é que creiais naquele que ele enviou. Irmãos, para crer, não precisa de conferência, não precisa de seminário, não precisa de faculdade de teologia, não precisa nada, é crer. Só que eu acho que a influência é uma herança que a gente recebe dos séculos de desvio da igreja, é uma influência que a gente recebe do contexto desse mundo. Por exemplo, você quer saber por que eu acho que a gente faz essa associação?
Porque o nosso entendimento, muitas vezes, é assim, ó. Esse século, ele diz assim, você precisa fazer para merecer. Nós somos dominados por uma coisa chamada meritocracia. Esse mundo, tudo é envolvido pela meritocracia, tudo é por mérito. E aí, a gente acaba vivendo como igreja num contexto assim. E isso, às vezes, acaba nos dando um entendimento que a gente está se compensando. E por isso a gente fica olhando para dentro, a gente fica vivendo para dentro. Se você olhar, por exemplo, eu chamo de teologia bíblica do serviço. Se você for lá, o que quer dizer a teologia bíblica de serviço, é assim. Ainda estava de manhã lá no Modesto, a gente estava conversando sobre isso. É muito bom servir, só que muito mais excelente do que servir é você ser servo. E uma coisa é fato, nem todo mundo que serve é servo de fato, porque o servo é um estilo de vida. E na onde isso vai culminar, irmãos? Aonde é que vai culminar? Eu não estou fugindo do tema, eu estou respondendo da associação que a gente faz com cuidado com a igreja. É porque a gente pensa que o que vale é o que a gente está fazendo. Só que quando a gente olha, e aí o que a gente faz tem muito a ver com o serviço. Só que melhor do que servir é ser servo. Melhor do que servir é ser servo. E ser servo não tem a ver com a ideologia diabólica do poder. Ser servo não tem a ver com a ideologia do poder, porque a gente vê muita gente enganada, ela acha que o que ela faz produz nela um poder, é um engano. Não tem a ver com um entendimento de autorrealização. Tem gente que fica a vida inteira e serve, faz um monte de coisa no meio da igreja, só que a vida dela não muda. Ela ainda não entendeu o que de fato é isso. Então, o que tem a ver essa questão do nosso ser servo? O alvo é assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o qual não usurpou de ser igual a Deus, antes ele se humilhou e se esvaziou, assumindo a forma de... É isso. O fim das contas é você parecer com Jesus. Então, tudo que a gente faz... O dia que a minha vida for um estilo de vida de servo, eu estou parecendo com Jesus. O alvo é esse. A gente simplificaria muito mais a vida. E a gente desvincularia essa associação da obra de Deus com o cuidado com a igreja. Porque a obra de Deus vai muito além. É crer. Se a gente entender isso, a gente não precisa nem de estar aqui, a gente tinha que estar lá fora. A gente tinha que estar lá fora. Lá em Guarulhos tem uma marcha para Jesus todo ano lá, que junta 150 mil pessoas. E eu sento lá com os pastores lá que organizam, e na última eu falei, eu não vou mais. Porque isso aqui para mim tem outro nome. Para mim foi a marcha da desonra. Porque um monte de cantor, sei lá, que cobram uma fortuna para ir cantar, um monte de gente que pode ser qualquer coisa, menos discípulo, tietando aqueles caras, os pastores no camarote do lado, e em volta, um monte de gente se drogando, em volta, literalmente. Eu fui dar uma volta em um entorno, tinha carros vendendo bebida, gente se prostituindo, gente se drogando. Eu falei, isso aqui é qualquer coisa menos a obra, não existe. A gente tinha que estar lá. Então, o entendimento é que creiais. Então, se eu creio, eu vou levar o outro a crer. Isso faz a gente olhar muito mais para fora do que para dentro. Amém? Quer falar? Quer repetir?
dentro do que a gente sabe do que é a igreja, a revelação do que é a igreja, eu creio que a falta de revelação do que é a igreja é um dos fatores. Quando Jesus fala a minha eclésia, né, e ele fala dos chamados para fora, ele fala desse envio, né, que o Gladson comenta, o contexto que Jesus falou da igreja já era no meio das pessoas perdidas, de ganhar os perdidos. E dentro dessa cultura, ou herança, né, que você falou, dentro dessa cultura ocidental, nossa, entra o tal do humanismo. E o evangelho que nós experimentamos, ouvimos, né, e até tentamos viver, parece que tem um pouco desse humanismo aí, né, junto, onde a gente precisa o tempo todo tentar tornar esse evangelho o mais genuíno possível, mais parecido com o que Jesus falou, onde nós combatemos o egoísmo, o consumismo. A gente fala do crente consumidor, né? E nós mesmos, enquanto líderes e pastores, às vezes não atentamos contra esse cuidado de não formarmos crentes consumidores, pessoas que, né, estão acostumadas a só receber, a só se alimentar e acabam até cobrando, né, de nós. Então eu creio que esse humanismo, pela falta da revelação do que é a igreja, a visão deturpada do que é a igreja, Jorge Mitiano, não sei se foi no encontro do ano passado, ele falou sobre a obra, né, de Deus, e ele usou duas figuras. Uma foi o navio de guerra e o cruzeiro, onde o cruzeiro existiam muitos passageiros, e um comandante, e não tinha uma tripulação. No entanto, o navio de guerra, né, existia o comandante e os tripulantes. Não existia passageiro, não existia alguém ali que estava somente para passear. E eu creio que hoje é esse grande desafio de nós criarmos a consciência, mas não só a consciência, mas a circunstância, gerar de forma prática esse envolvimento da igreja com a obra de fazer discípulos, não somente de pastorear, de serem pastoreados, mas de fazer com que aquele que é incrédulo creia no nome de Jesus. E falando da palavra obra a gente lembra de construção. E Mitian também usa outra figura, que é a construção de um prédio. Não um prédio físico, mas o prédio que é a igreja viva, formado por pedras, pessoas. E ele fala que para essa obra acontecer, constantemente precisa chegar material, tijolo, areia, cimento. E ele vai falando, e isso é a nossa ação para fora, é a nossa ação de ganhar vidas, de fazer com que pessoas que são incrédulas creiam no nome de Jesus. Ele fala da própria construção em si, de botar um tijolo junto com o outro, que tem a ver com pastoreio, com os relacionamentos, e do ritmo de trabalho, que não pode parar. Isso tem que ser algo constante, não pode ser algo eventual, uma vez ali, um evento, né, mas que tem que ser algo natural. Então, eu creio que a visão deturpada do que é a igreja pode cooperar com isso, e esse evangelho, muitas das vezes, humanizado, né? O evangelho, né, que às vezes a gente menciona, se torna um grande empecilho desse entendimento de que fazer a obra de Deus não é só o cuidado para dentro, mas é até pegar pessoas que estão, na verdade, incrédulas, vivendo esse mundo perdido, fazer com que elas creiam no nome de Jesus. A gente tem falado lá em Cabo Frio sobre a restauração da visão, né, que Deus um dia colocou no nosso coração, né? A gente fala do ID, né? ID, às vezes a gente pergunta, o que é o ID? Pergunta hoje para a pessoa, por que fala projeto ID? Esse projeto que Deus deu para a igreja, né, que não é a igreja, mas que deu para a igreja. E às vezes a pessoa, ID é o ID, é o I. E na verdade Deus tinha dado uma visão clara para Samuel há 23 anos atrás, né? Ele fala do I, de
integrando, o D discipulando e o E expandindo o evangelho do reino. Então, a obra de Deus, né, tem a ver com essa integração, que é pegar o perdido, aquele que está, né, no mundo, aquele que está fazendo a vontade própria, e fazer com que ele creia em Jesus e faça a vontade do Pai. Né? Então, é integrar, pegar alguém que está fora da vontade de Deus e colocar ele na vontade de Deus, integrar nesse evangelho do reino. O discipulando, que é esse processo de crescimento, né? Aí a obra de Deus seria voltado para dentro, né? E o expandindo, que agora, meu filho, agora você está pronto para ir e fazer discípulos. Então, eu creio que basicamente é isso. Só queria colaborar um pouquinho. Eu vejo que a gente tem uma dificuldade ainda como igreja de se despir da religiosidade. A religiosidade ainda ela ainda está entranhada nas nossas práticas, na nossa vivência. Tem aquele texto que diz que a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor do campo. Né? Logo a erva seca e ela cai. Mas a palavra de Deus fica dura para sempre. E quando a gente pega esse texto, eu lembro que eu encontrei um lavrador lá em Miguel Pereira, dentro do supermercado, e ele me fez a seguinte pergunta, eu falei até com alguns aqui. Ele falou para mim: Kleber, você está vendo essas frutas aqui. O que você acha dessas frutas? Olha aquele maracujá. Para você, está maduro, está verde, está de vez? Como é que ele está? Eu falei: aquele está de vez. Como é que está aquela banana? Aquela banana está madura. Ele falou: nenhuma fruta aqui está madura, está de vez ou está verde. Todas as frutas aqui estão apodrecendo, putrificando, porque elas não estão ligadas à seiva, não estão ligadas à árvore. Eu creio que a igreja precisa desse momento para fazer a obra de Deus. Está ligada à árvore, está ligada à seiva, para poder ser alimentada e, de fato, viver a vontade de Deus. Próxima pergunta. Vamos lá. Zé Henrique Cabo Frio. Zé Henrique não é mole não, hein? Bem, aprendemos que quem faz a vontade de Deus se torna parte da família. Como podemos ajudar aqueles que estão no nosso meio, mas não fazem ou deixaram a vontade e obra de Deus? Bom, pergunta né? Como ajudar aqueles que deixaram nosso meio e a obra, não fazem mais, né? Deixaram a vontade de Deus. Bom, acho que a gente deve seguir pregando, né? Pregando a palavra do reino, pregando a vontade de Deus. Na verdade, acho que muitas das vezes a nossa postura com essa pessoa que deixou o nosso meio, deixou a obra, a nossa postura deve ser continuar pregando, buscando essa pessoa, não virar as costas, que às vezes, infelizmente, né, duas posturas que podemos tomar, né? Ficar ferido muitas das vezes por achar que aquela pessoa desprezou o que recebeu da gente, né, que recebeu, às vezes somos sofismados pelo diabo, né, achando que a pessoa nos desprezou, rejeitou e viramos as costas. E a pessoa, por um outro lado, quando ela também não é buscada mais, ela se sente ferida, que o diabo também sofisma, dizendo que ela não foi valorizada, que de fato não amávamos essa pessoa. Então, a nossa forma de ajudar é continuar, na verdade, o principal, né, continuar orando. Né, orando, acima de tudo, orando para que Deus revele a essa pessoa a vontade de Deus, a vontade dele, né, de onde ele está, o que ele deixou, o que ele perdeu, que é a própria comunhão com Deus, porque se deixa a vontade, deixou o próprio Deus, né? Deixou o reino, abriu mão. E seguir pregando à medida que você tiver oportunidade. Seguir pregando, puxando para perto, investindo, né? Tentando trazer de volta essa pessoa para o meio, para o relacionamento, e entender como o próprio filho pródigo, né? Que deixou, mas o dia que ele enxergou, o dia que ele foi revelado, que ele tinha deixado o que ele tinha de melhor, que era o pai, a casa do pai, estava ali comendo migalhas,
ele se arrependeu e retornou. Então, nós podemos continuar sendo essa ferramenta de Deus para apontar o caminho de volta para Deus, que é através de Jesus, que é através da proclamação da palavra, e que não tem outro caminho. Eu penso que é isso aí. Quando eu olho para essa pergunta aí, me vem que o Franco estava falando de manhã sobre a questão da palavra. Eu acho, e aí sou eu mesmo, e penso que a gente acaba, talvez por... É como Davi quando foi trazer a arca. Ele fez um carro bonito para a arca, né? Eu acho que se fosse no nosso tempo, a gente ia fazer um carro bonito, com som legal, com luzinha, um monte de coisa assim, para dar uma enfeitada, né, no negócio. Mas o meu entendimento, primeira coisa, irmãos, é oração, e muita oração, é chorar, gemer e levar a igreja, num contexto geral, a voltar os seus olhos para a importância que a palavra tem na minha vida e na vida da igreja. O que ele estava falando da palavra crescer é muito, muito, muito forte, é de Deus esse negócio, da palavra e o valor que... E a gente aqui no Ocidente, a gente tem... É um problema, porque muitas coisas tiram a importância que a gente dá na palavra. Eu lembro que, na primeira vez que eu estive lá na África, 2 dias antes de viajar, eu tive um sonho. E eu me lembro que eu sonhei que uma criança, ela abria a geladeira, pegava comida, carne, a vácuo, eu me lembro assim, ela ia lá no vaso sanitário e jogava aqueles pacotes de carne no vaso sanitário, cheio de fezes. E eu acordei 2 dias antes de viajar com esse sonho. Falei, meu Deus, que sonho doido. E eu me lembro assim que quando o avião pousou lá, me veio uma palavra, um texto. Na hora, sim. A alma farta pisa o favo, mas para o faminto até o amargo é doce. E na primeira reunião que eu participei com os irmãos lá em Moçambique, foi lá na capital, e o Edinho falou, cara, traz uma palavra aí. Quando eu comecei a falar, eu vi os irmãos desesperados, pegando um pedacinho de papel assim, e assim, sentado ali, comendo a palavra e tal. E eu falei, meu Deus, a gente perdeu isso. E aí, cada lugar que eu ia, cada momento onde você ia repartir, e a questão não é quem fala, não, a questão é a palavra. A questão é a palavra, irmãos. Né? A questão é a palavra, eu fico admirado. Os irmãos que a gente trouxe vão sair daqui com um livro escrito, porque tudo que eu vejo eles estão lá, só anotando. Né? Então, eu creio que a forma que a gente tem de ajudar... Eu desisti de ficar 5, 6 horas tentando convencer as pessoas que não dá. Não dá. Eu vou orar e eu preciso conduzir a igreja à palavra. A palavra, ela precisa... Toda vez que a palavra prevalece, as coisas andam. Toda vez que a palavra ela tem efetividade, as coisas elas caminham. E as pessoas elas precisam se encontrar com a palavra, não com o meu argumento. Não é isso. Eu quero só dar uma cooperada aqui. Hoje, agora mais cedo, eu estava conversando com o Franco. Para mim, ontem foi muito bom, mas para mim hoje foi muito especial. Eu estava falando com o Franco.
pelas coisas que Deus tem me falado, pelo caminho que eu tenho buscado na minha própria vida nesses dias. Isso me tocou profundamente. Eu queria só dar uma fortalecida aqui, meus irmãos, para que a gente saia daqui assim bem, com isso bem claro, né? Primeiro, esse conceito da obra de Deus, que a obra de Deus, Franco leu esse texto de João, né, capítulo 6, eu estava lembrando, aqui estava falando com o Franco, o texto mais conhecido da Bíblia, não sei se você sabe, alguém sabe qual é o texto mais conhecido da Bíblia? Oi? João 3,16. O que diz João 3,16? E fez o quê? Para quê? A obra de Deus, Jesus enviou, o Pai enviou Jesus ao mundo para que o mundo creia nele. Essa é a obra de Deus. Esse texto resume. O Pai enviou o Filho para que o mundo creia. Essa é a obra. E por que é importante de saber disso? Porque se você não sabe disso, você pode se envolver com várias coisas na tua vida que não é a obra de Deus. Você pode se envolver com vários projetos, com várias coisas que não é a obra de Deus. Isso tanto a nível da igreja quanto a nível pessoal. Você pode ter projetos pessoais que não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em você estudar, em você trabalhar, nada de errado. Mas desde que você entenda qual é a obra de Deus, por que você está ali. E a obra de Deus é que você creia no Filho, em primeiro lugar, e que você leve outros a crerem no Filho. Essa é a obra de Deus, meus irmãos. E quando a gente aceita o chamado, quando a gente aceita esse chamado para realizar a obra, isso tem que estar muito claro para nós. Então, a obra de Deus é essa. A gente aprendeu isso hoje, isso tem que estar muito claro para você. Que você creia, você falou isso aqui, Rocha, e que você leve outros a crerem nisso. Mas eu estava ali meditando enquanto estavam falando, eu falei, Franco, eu nunca tinha percebido isso. A força com que Jesus colocou isso. Porque o texto de João 4, quando os discípulos estavam preocupados e achando que alguém tinha trazido alguma coisa para que ele comesse, ele falou que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A gente sabe qual é a obra de Deus. Eu estava pensando o seguinte, de tudo que se faz na vida, de tudo que a gente prova na vida, não existe nada mais importante do que comer, porque comer, irmãos, fala da manutenção da vida. Comer não é uma coisa supérflua, não é um capricho. Comer é uma necessidade. Se você não come, você morre. Jesus colocou o realizar essa obra de Deus como a coisa mais importante da vida. Isso tem que ser para nós também. Nós existimos, nós fomos chamados à existência para crer nele, para conhecê-lo e para levar outros a conhecê-lo também. Essa é a essência da nossa vida. Isso tem que nos nortear em tudo que você fizer, por onde você for, aonde você estiver. Essa verdade tem que ser a tua comida. É isso que ele estava querendo dizer. Isso é a essência. Faz parte da nossa subsistência. Não é uma coisa qualquer. Fazer a obra de Deus não é algo que agrega alguma coisa, não é uma virtude, não é mais uma coisa na nossa vida, não é mais uma realização, é a essência da nossa vida. Não é nada, né? É essência. E eu estava ali assim, eu falei, Franco, cara, que força que Jesus colocou nisso. A minha comida é fazer a obra de Deus. E como discípulos de Jesus, também tem que ser a nossa comida, né? Mas aí eu quero só finalizar com uma outra coisa assim que eu fiquei pensando sobre isso, porque esse texto de João 6, antes de Jesus responder qual era a obra de Deus, no verso 28, não sei se você leu, as pessoas que estavam ali à volta dele fizeram uma pergunta para ele. Diz que as pessoas se dirigiram para ele e perguntaram assim, olha, o que faremos para realizar as obras de Deus? Eles estavam querendo saber o que eles deveriam fazer para realizar as obras de Deus, embora eles nem sabiam qual era a obra de Deus. Aí Jesus responde para ele, a obra de Deus é essa, que para você fazer as obras de Deus ou a obra de Deus,
Você precisa saber que obra é essa, em primeiro lugar. Mas eu estava pensando sobre isso, porque essa pode ser a nossa pergunta aqui hoje. Né? O que a gente precisa fazer, meus irmãos? Pelo menos essa é a minha pergunta. Essa tem sido a minha busca nesses dias. Né? O que fazer para realizar as obras de Deus? Eu queria te responder isso com o rogo de Paulo, lá em Romanos capítulo 12, porque lá fala da obra de Deus. É outro texto que fala, diz que a obra de Deus é boa, perfeita e agradável. E Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele faz um rogo, um apelo. A obra de Deus, para a gente realizar ela começa com uma entrega. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Realizar a obra de Deus, ela começa, ou ela é resultado de uma entrega total. Jesus se entregou para isso. Ele veio a esse mundo, se entregou e viveu em função disso. E eu creio, assim, eu estou muito confrontado, porque Deus tem me levado para isso, principalmente nesses últimos dias. E eu tenho orado pela igreja, eu tenho orado por vocês, eu tenho orado por nós, para que a gente possa se reencontrar, para que a gente possa achar a nossa essência, achar o nosso chamado, nos encontrar no meio disso tudo, porque você vê muita gente confusa hoje, muita gente pensando em muita coisa. Mas qual é a nossa essência? Qual é a essência do nosso chamado? Para que nós existimos? Por que estamos aqui? Por que Deus nos chamou? Por que Ele colocou a sua vida em nós? Qual é a nossa essência, meus irmãos? Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Nós fomos chamados para cooperar com Ele. E se a gente entender isso hoje, nesses dias, e a gente se entregar a Ele de todo o nosso coração, se entregar num culto, numa entrega consciente, voluntária, numa rendição total, eu tenho certeza que Deus vai fazer o que Ele quer, Deus vai nos usar tremendamente, poderosamente, e vai nos incendiar para realizar isso, porque essa é a essência da nossa vida. Essa é a nossa comida, tem que ser a nossa comida. Realizar a obra de Deus. Amém? Eu queria compartilhar isso contigo. Eu não sei se tem mais alguma coisa aqui, Franco, mas eu estava pensando da gente orar também, entendeu, Franco? Um pouco. Está entendendo? Você quer falar alguma coisa? Não? Eu fiz 2 perguntas para esse fórum. Né? Pode voltar à segunda pergunta? Como você vê a obra de Deus na sua comunidade local? Essa pergunta eu fiz de propósito, lembra que eu falei? Se alguém me perguntasse, se alguém me fizesse essa pergunta, como é que tu vê a obra de Deus em Curitiba? Cadê os irmãos de Curitiba? Estão vivos, né? Eu só tenho uma resposta. Sabe qual é? Ainda não é a nossa comida. Tristemente eu ia dizer isso. Não é a nossa comida ainda. Não é. Não é a nossa comida ainda. Porque o dia que for nossa comida, vai ser uma revolução lá em Curitiba. Então não é a nossa comida ainda. A gente não come ainda. Obra de Deus. E a outra pergunta que eu fiz, que eu achei muito interessante a associação do Gladys com essa coisa de você. Por que a gente, quando pensa em obra, a gente pensa logo na igreja local e ponto? Eu acho que ele passou por aí a mesma coisa que eu acredito. É que, em geral, obra lembra construção. E construção lembra da casa de Deus. E casa de Deus lembra de quê? Lembra de quê? O que é a casa de Deus? O que é a casa de Deus, gente? A igreja, pô. A casa de Deus é a igreja. Então, obra lembra construção. Construção lembra a casa de Deus. E a casa de Deus é a igreja, ponto.
Fazer a obra de Deus é ficar na igreja, pô. Trabalhando os crentes a vida inteira. Só que a gente esqueceu uma coisa que o Rocha falou, que eu ia entrar aí também, Rocha. O ensino de Mitian, que essa casa, a construção dela não acabou. O cara não pode olhar uma comunidade e achar que está pronto. Acabou, que joia, a obra, acabei a obra. Não, amado, essa casa não está pronta. Essa casa tem um monte de pedra para entrar ainda nela. E a gente acomoda. A gente se envolve com as estruturas. Por isso que o tema de ontem é estrutura. A gente se envolve com as estruturas, a gente dá um jeito de se ocupar com a igreja. Porque a gente pensa assim, estou fazendo a obra de Deus. O que eu estou cuidando da casa de Deus? Ponto. Aí quando você vê Jesus falando que a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou, desde o começo, a obra foi essa. Pô. Deus começou a obra dele. Aí você dá uma viajada e diz, caramba, se essa é a obra de Deus, eu não estou envolvido plenamente com essa obra. Tem que humildemente admitir. E 2, não é minha comida. Pô. Porque quanto que a gente já comeu hoje? Imagina o dia que, para nós, essa necessidade foi a mesma de falar, de levar a palavra continuamente, alimentar as pessoas com a palavra. Em parte, a maioria de nós está envolvido com a construção para dentro. Gente, isso é inquestionável. É necessário? Claro. É aqui que o cara vai chegar e tem que encontrar saúde, vida, no meio dos irmãos. Mas o nosso fracasso, nosso erro, sei lá, nosso pecado é antigo. Que normalmente a gente começa a discipular, a gente prega, ganha, batiza e depois para. O cara não é enviado para fazer mais. A sequência não é dada. A palavra, como pregarão se não forem enviados? E aí o envio trava. É aquilo que eu falei, a gente não envia o filho para ser missionário nas coisas, a gente não envia mais. Pô. Naturalmente trava aí. E o nosso pensamento fica naquela coisa da casa de Deus. Pô. O que o pastor faz? Cuida da casa de Deus. Pô. É a construçãozinha da casa. Papoca. Parece que a gente está mais envolvido com a manutenção, não com a construção, porque se fosse construção, a gente precisava de pedra nova. Né? Parece que a gente está mais envolvido com a manutenção. Quem tem casa sabe como é que é. Tem sempre um negocinho para pintar, aí tem um fio, uma torneira que quebrou, aí fica lá sempre naquela manutenção, porque na nossa é uma reforma de vez em quando, né? Aumenta um negocinho ali, mas o tema não é nem... A casa não está pronta, a casa está em construção. Pô. A gente está numa casa que está sendo construída. Quantos entendem? Essas perguntas, eu pensei nelas bem pontualmente. A primeira, com essa intenção. Até quando ele começou a responder, Claudinho falou assim, Franco, não pode perder o foco. Eu falei, não pode perder o foco, Cláudio. Porque a gente escapole do negócio. Pergunta sobre a obra de Deus, o cara já pensa naquela comunidade que ele está dentro ali. E ele não transcende. Não transcende. Porque, inclusive, pregar o evangelho para fora, a maioria de nós tem vergonha. O que mais trava a gente na pregação é a vergonha. Vergonha de alguém dar um fora, vergonha de alguém dizer, pô, tu está me enchendo a paciência, vergonha, está chato, vergonha. Lembrava, a gente conversava no almoço com o Claudinho, quando eu me converti, por exemplo, que eu tomei ciência de que quem não crê em Jesus está perdido, eu orava e jejuava semanalmente pela minha família. Porque eu não podia pensar na possibilidade de minha mãe ir para um lugar ou ir para o outro. Toda semana. Um novo convertido normalmente é conhecido como crente chato. Porque o cara prega o tempo inteiro. Ele não quer perder a mulher, não quer perder não quer perder, pô.
Estava lá o Maron, lá atrás da célula, não queria perder. O que o cara pensa? Eu sei da verdade, pô. Eu tenho que compartilhar isso. Está vivo na pessoa nova, está entranhado, o cara fica e fala com o padeiro, fala com o papagaio, fala com o poste, fala com todo mundo. Uma plena convicção de que se a pessoa não crer, está perdida para sempre. É assim ou não é assim? Quem viveu essa experiência? A maioria de nós, né? Todos nós, não sei. Mas a gente tinha essa convicção e isso levava a gente. Com o passar do tempo, a gente fica para dentro, e foi. Obra de Deus, casa de Deus. Estou envolvido com a casa de Deus, ponto. Não é obra de Deus de seguir construindo. Não é obra de ficar levando todo mundo a crer. Prega para a mulher, prega para o filho, ensina para o filho, leva para o vizinho, leva para não sei para onde. Não é mais a obra de Deus. Não é a obra de Deus. É aquela coisa limitada. Daí as perguntas, por que dessas duas perguntas? Queria mexer com vocês. Mexer com a cabeça de vocês. Em geral é isso mesmo. Igreja é a casa de Deus, é a construção. É, e para aí, acabou. A gente não... Uma coisa que o Claudinho falou que eu achei assim, muito interessante, agora, quando ele falou, eu falei, cara, se isso marcasse, se isso entrasse na gente, ia ser uma revolução. Para fazer a obra de Deus, a primeira coisa que o cara precisa saber é o que é a obra de Deus. E o que é a obra de Deus? E creia em Jesus. Se o cara sabe o que é, aí tudo, Cláudio, passa por isso, por esse filtro. Se essa é a obra de Deus, que alguém crê em Jesus, como é que eu vou fazer esse trabalho, pô? Como é que eu vou fazer esse trabalho? E agora, transformar isso em comida. Dizer assim, vivo para isso, existo para isso. Gente, ia ser um avivamento mundial. Não é nacional, não mundial, pô. Transformar isso em alimento é uma revolução, pô. É uma nação de novos convertidos. Todo mundo querendo pregar o evangelho para todo mundo. Isso aqui é a revolução. Porque se alguém diz assim, qual é a obra de Deus? Que todos creem em Jesus. Aí você pensa na tua forma, como é que eu vou pregar para todo mundo, como é que eu vou fazer todo mundo ouvir essa mensagem. Cada um pensa na forma. Imagina se todo mundo pensa, não, senhor, se essa, como é que isso vai... Essa é a obra, como é que eu faço? Aí Deus vai te dando estratégia, método, estrutura. Deus vai te dando tudo que você precisa para alcançar esse objetivo aí. Amém? É isso que eu queria dizer. Eu queria dizer uma outra coisa. Vou aproveitar que eu estou aqui, vou fazer propaganda também, porque só o Marcão veio aqui e fez. Projeta a Bíblia para mim, a Bíblia do Sertão aqui para os irmãos. Aproveitar que vocês estão aqui também, aproveitar a imagem de vocês aqui. Essa é a Bíblia que a gente está preparando para lá para o sertão. Bíblia Sagrada, NVT dessa versão nova. Botaram até uma pré-venda ali, tu viu que é pré-venda, mas essa distribuição, como é que é pré-venda? Assim, essa Bíblia, nós vamos produzir dela 12.500 exemplares para distribuição gratuita. Atrás da Bíblia vem um textozinho explicando, não sei se está aí já pronto, se tem a parte de trás, só a da frente, explicando que isso aqui é um projeto para ser distribuído gratuitamente. Então as pessoas vão receber essa Bíblia, capa dura, aquela bonitona da NVT, uma que eu tenho aí, com essa capa da Virá. A gente pensou nessa capa da Virá por causa de um dos vídeos do Suassuna, quando ele fala do criacionismo usando um pregador. Não sei quantos já viram esse vídeo, muito engraçado o vídeo, já viu, não? Ele falando que o macaco não seria capaz de inventar um negócio desse nunca. Então a gente pegou, como é Nordeste, a gente pensou, o pregador vai bem. E o pregador tem uma mensagem. Qual é a mensagem do pregador? Virá, que é uma estampa já bem conhecida. Acho que até que de repente tem alguém com essa estampa aí na camisa, entendeu? Ninguém com esse pregador, não? Tem? Eu tenho umas 2 dessas ou 3 desse pregador. Bem, conversando com o pessoal da editora Mundo Cristão, a gente negociou com eles também, a gente pensou assim, alguém falou assim,
Poxa, não dá para comprar, não. Eu queria comprar uma Bíblia dessa. Eu falei, cara, é mais difícil comprar. Nosso negócio é distribuir de graça. A gente não vai poder vender. Por quê? Porque o irmão fez uma doação. Como é que ele vai fazer uma doação e a gente vai revender? Não pode. Mas a gente pensou no seguinte. Aí eu conversei com o pessoal da editora Mundo Cristão, para a gente fazer mais 500 exemplares, agora a gente pagando, para aqueles irmãos que querem ter um exemplar dessa Bíblia, que não vai entrar na fila lá do sertão para se disfarçar de sertanejo para ganhar de graça, que querem ter uma Bíblia dessa, pudesse comprar. E se comprar hoje, aí a gente monta. Isso foi tudo bolado hoje. Vamos fazer uma pré-venda, vamos embora. Se você comprar hoje, você compra a R$35 essa Bíblia. Quanto é que essa Bíblia está saindo lá fora? Quanto? 50, 60, quanto? 60? 59,90. 59,90 para enganar a gente, né? R$60. R$60 é essa Bíblia comprando lá na livraria. Lá. R$35 vai sair para você, se você quiser comprar na maquininha. Pré-venda tem que pagar mesmo, né? Quando chegar. Agora é o seguinte, a gente só vai garantir chegar a Bíblia aqui no Rio de Janeiro. E daqui a gente tem que dar um jeito de chegar até você, senão, se tiver que pagar correio, esse negócio vai ficar caro. Vai correr, inclusive, reclamando com ele. Se tiver que pagar correio, o negócio está feio, tá? Então, a gente não quer nada com o correio. O negócio ficou muito caro. Então é o seguinte, 35 hoje, mas só tem uma outra coisa, a gente só tem 500 exemplares para vender. A gente não tem mais de 500, a gente só tem 500 exemplares para vender. Então, se você garantir hoje, a gente já vai tirar lá daquela encomenda que a gente fez, daqueles exemplares maiores. Foi? Propaganda em boa hora, né, cara? Me pediram para fazer essa propaganda, eu vou fazer. E eu falei desse livro Plenitude hoje cedo. Esse é o laranjinha que eu citei hoje de manhã, que eu não sei quanto é, onde está sendo vendido. Está aqui em algum lugar aqui do sítio está sendo vendido. Segura aqui, jovem, menino propaganda. Minha netinha saiu com uma foto aí desse livro. Aqui tem um livro novo, chamado Parece, mas não é, que é para gente que empreende, empreendedor. É uma dívida antiga que eu tinha com alguns irmãos. A ideia desse livro é falar dos motivos para empreender, os motivos que devem levar a pessoa a empreender. Já conhece esse? Claro, né, cara? Não Seja Medíocre, que é um livro que a gente estudou ano passado lá em Curitiba, mas é um livro que nasceu aqui no sítio no ano 2000. E Morrendo para Frutificar, uma reedição também. É um livro antigo, mas está reeditado. Já fiz a propaganda que me pediram. Está feito. Bateu a nossa hora, mas eu queria ver as perguntas se tem mais. Qual a próxima pergunta que está na agulha? Sentiu o drama, sentiu que eu não quero refrescar vocês não, né? Como conciliar a pluralidade e o direcionamento pessoal de Deus em decisões na vida do discípulo? Marcos Cabral, Rio de Janeiro. A pergunta é, vamos ver se a gente entende. Esse conciliar a pluralidade é com relação à multidão de conselheiros, é isso? Quem fez a pergunta, Marcos? É isso mesmo? Como é que a gente concilia a multidão de conselheiros e um direcionamento pessoal? Puxa, a gente está tranquilo ou vocês... Clareou?
É porque às vezes tem uma multidão de conselheiro, é isso que ele quer falar. Como conciliar a multidão de conselheiro e um discipulado pessoal, você quer dar uma direção para a pessoa. Tem uma boa resposta para isso aí, mas vou deixar os caras... Amém, amados. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. A maior dificuldade que a gente tem é saber ouvir, né? Porque a gente está sempre já com um preconceito, com uma predisposição para algumas coisas. E pior ainda quando a gente tem uma tendência de manipular a informação para a nossa vontade. Franco falou isso pela manhã e a gente tem que ter cuidado com isso no coração. Mas eu acredito muito na pluralidade e acredito que a gente aprende e erra juntos, mas sempre com o objetivo de ajustar. O que vai fazer diferença, no fundo, é o coração do discípulo. Se o discípulo estiver com o coração realmente de querer receber o melhor conselho para a vida dele, a questão de ter mais de um pastor ou mais de um líder para trazer um consenso de uma palavra, isso é até bênção. Ouvir sempre é melhor do que falar. E eu creio que por isso que a gente trabalha dessa forma. Nós aprendemos, nossos líderes, a sempre trabalharmos de forma colegiada para qualquer tomada de decisão. E quando um discipulador ele não sabe não tem uma pronta resposta, ele vai buscar conselho para trazer para o discípulo o melhor conselho possível para aquela situação. É dessa forma que eu entendo que a gente concilia. Porque a gente vive num mundo hoje cheio de ansiedade. Todo mundo quer resposta para ontem. E todo mundo quer resposta fora de tempo. Mas nós precisamos aprender a descansar e esperar em Deus. Então, eu queria compartilhar dessa forma. Eu acho que cabe agregar algo aqui, essa pergunta. Posso andar? Vocês me suportam? Se falar que não, vai ter que suportar mesmo de qualquer jeito, não? Já conheço a história. Não suporto, não. Ficar aqui perto da Daniel. Amados, olha para cá. O nosso trabalho em pastorear e discipular não é guiar o discípulo na vontade de Deus? Sim ou não? Que ele experimente a vontade. É assim ou não é assim? Agora eu dou um conselho para ele. Ele me pede um conselho. Quando eu dou um conselho, significa que eu não tenho uma palavra para dar para ele. Então eu não posso abrir a Bíblia e mostrar para ele a Bíblia. Porque tem coisa que eu abro a Bíblia e mostro e não é meu conselho. Aqui, meu filho, está escrito. Aqui, meu filho, está escrito. Agora tem coisa que eu não tenho como dizer está escrito. Concorda ou não? Sim ou não? Está escrito na Bíblia com quem você vai casar? Se bem que a gente faz roleta russa. Senhor, onde eu botar o dedo é... Não está escrito. Existem coisas na vida que não está escrito. Que você vai aconselhar a pessoa, concorda? Sim ou não? O cara quer deixar o emprego, quer fazer não sei o quê, tem um monte de coisa que não está na Bíblia. Então, o meu maior interesse, Marcos que fez, não foi? É que ele escute Deus. Não é que ele escute meu conselho, é que ele escute Deus. Então, como é que eu concilio? Eu normalmente dou um conselho, dou meu parecer e dou um outro conselho no segundo. Sabe qual é o segundo? Vai ouvir mais gente, não fica só com a minha palavra não, tá? Eu digo o que eu penso, mas para ele ter certeza que é Deus que está falando, ele tem que ouvir, porque na boca de outros irmãos, na multidão de conselheiros, há sabedoria, a gente faz uma guerra, porque ele está buscando ouvir Deus. Não a mim, que ele não tem que me ouvir, tem que ouvir Deus. E Deus fala na paz que é árbitro dos vossos corações, na pluralidade. Então, quando a gente diz assim, vai ouvir Deus, busca mais conselho, não fica só com a minha palavra, não, amado, por favor. Porque ele eu posso estar errado. Outra coisa, um discípulo, ele pode me omitir informação. Por exemplo, o cara quer fazer uma coisa que o pai dele falou, cara, mas não. Mas aí o discipulador dele, ele vai lá e omite informação de propósito. Daqui a pouquinho ele joga o pai contra o discipulador.
E o pai fica enciumado, porque o pai diz, pô, os caras lá da igreja têm mais força do que eu falo X, o cara fala Y, meu filho quer... Não. A gente tem que ter maior cuidado quando começa a haver vários conselhos diferentes. Tem que chamar a pessoa e ouvir, conferir tudo. Porque se você omitir uma informação, ele pode dar um parecer, aí omite informação e dá outro. Aí embolo mais um negócio ainda ele dá outro. E os filhos, infelizmente, às vezes separam os pais. Quando querem prevalecer, quando estão obstinados para fazer alguma coisa. Então, a forma de a gente conciliar é a seguinte, quando você der se você não tiver uma palavra de Deus, não pode abrir a Bíblia e mostrar, é um conselho, dá 2. Dá o teu conselho e o segundo conselho, você vai ouvir outros. Porque você precisa ouvir Deus nesse assunto. Você não pode tomar a decisão que você está achando que vai tomar. Amém? Tinha outra pergunta ainda aí que eu vi rolando, mas eu acho que é a nossa hora. Eu estou querendo tomar de volta o que eles tomaram da gente, entendeu? Toma lá, dá cá. Tinha outra pergunta ou não? Tinha não, né? Acabou, né? Só de ontem. De ontem tem trocentas, né? Deixa só por curiosidade, só para a gente ler de ontem, pode ser? A gente só vai ler, né, Claudio? Se tiver tentação, a gente responde. Vai lá, põe mais de ontem aí. Agora o pessoal vai ficar aceso agora. De ontem o negócio estava pegando fogo. Vai lá. É possível que mesmo em um grupo caseiro, estrutura que se busca simplicidade, se construa uma estrutura complexa e mecânica? Se sim, em que se atentar para não perdermos a simplicidade neste ambiente? Heloísa, Rio de Janeiro. Pô, pergunta jóia. Vai outra, para não ficar tentado. Vai lá, outra. Sabemos que discipulado é relacionamento. As reuniões gerais podem enfraquecer essa verdade? Danilo, outra pergunta jóia, de Vitória Conquista. Cadê o Danilo? Está indo aí? Não vi ele hoje. Está ali, meu filho. Boa pergunta, Danilo. Eu acho que a gente vai pegar essas perguntas e começar a fazer um fóruzinho aí, começar a mandar as mensagens, escrever texto. Olha lá. Qual é a outra? Mandar um vídeo. Por que persistimos em estruturas que nos oneram tanto? Wanderson, Cabo Frio. Essa pergunta, Wanderson, é aquilo que eu falei, cada presbitério precisa responder a própria pergunta. Cada presbitério precisa responder. Porque o cara só vai saber quanto custa, ele faz um apanhado, ver se compensa. Se compensa ou não pagar aquele preço. Por isso que eu falei que esse tema é um tema... E é difícil responder essa pergunta. Essa pergunta não é fácil, não. É difícil. Porque, às vezes, o dinheiro é que está sendo pesado. Mas tem muitas outras coisas que precisam ser pesadas. Né? E tem coisa que dinheiro não paga. Nenhum dinheiro paga. Sabia disso? Tudo é a cabeça de quem está presidindo. Porque o cara pode achar que aquilo ali vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro e o cara, de repente, quer pagar. É difícil. Vai lá. Qual é a próxima pergunta que ficou aí? Por que em Porto da Folha os irmãos se reúnem em praças e aqui nós nos reunimos em um prédio? Boa, faz essa pergunta. Essa é tentador também para responder. Oh, coisa boa, Tiago Leal, hein? Foi... Rio de Janeiro. Viu como é que é bom ver as perguntas? Passa, né, Sérgio? Passa adiante, vai outra. Sérgio nem quer responder, vou dar para o Sérgio responder. Uma coisa eu posso garantir, lá em Porto da Folha, você pode marcar a reunião que não vai chover. Vai lá. Tem mais uma lá? Aí encerrou. Deixa eu dizer uma coisa sobre... Agora, sério, para não tumultuar a cabeça de ninguém. Ontem, nós falamos rapidamente que estrutura tem que se considerar algumas coisas. Uma é, quantas pessoas você atende e serve?
Se tem um grupo de 10, é uma realidade. Se tem 1000, é outra realidade. Concorda ou não concorda? Muda. Outra coisa que muda é o lugar onde você está. Eu falei aqui, se a gente quisesse marcar reunião na rua, lá em Cabo Frio, lá em Curitiba, por exemplo, isso é um drama, né? Reunião geral na rua. A gente nunca sabe, porque Curitiba tu amanhece com sol. Lá para as 10 cai um temporal. Buf. Aí lá para as 3 da tarde está nevando. O pessoal diz que em Curitiba faz as 4 estações no único dia. Então você sai com uma roupa e fica desesperado no meio do caminho pensando. Os cariocas apanham um pouquinho para aprender. Então, por exemplo, a realidade do local implica muito. E toda a estrutura, ela deve ser com oração, busca de Deus. Eu falei hoje de manhã, e falei ontem também rapidamente. Embora tem gente que discorde, gente que acha que não, a estrutura não é muito importante. A estrutura machuca a igreja. E contei um testemunho aqui para vocês aqui, da nossa setorização, que ninguém discorda, que foi uma coisa ruim. Então, às vezes, quando a gente erra na estrutura, o corpo sofre. É o corpo que sofre. Então, aos pastores, a gente tem que ter sempre uma sensibilidade de Deus para fazer aquilo. Agora, claro, uma das perguntas que foi feita ontem era se a obra de fazer discípulos da forma que Jesus fez era um modelo para nós. Bem, gente, isso é uma coisa para se pensar profundamente. Profundamente. Inclusive, Jesus gastou muito do seu ministério na rua, seu tempo em contato com as pessoas, muito. Nós temos a tendência de se fechar todo mundo e Jesus está nas ruas, clamando e falando, muito do ministério dele, do tempo dele foi fora. Coisas que, em geral, a igreja não faz, Jesus fez. Mas é uma coisa para se pensar com profundidade. Ontem o Cláudio falou aqui sobre a compra do sítio, coisa e tal. Eu achei muito humilde a posição do Cláudio, do Fonseca, contando a experiência dele lá, que ele perdeu o time, parou de pastorear, pelo menos não foi todo mundo, mas algumas pessoas, ele cansou e começou a administrar a pessoa. Eu achei humilde, eu acho que isso aí, cada um de nós tem que, com humildade, enxergar onde é que a gente erra a mão, né? E, claro, nem tudo que se falou ontem se relacionava só à estrutura. Mas você vê que esse assunto de estrutura, ele mexeu tanto que o pessoal ontem fez muito mais perguntas do que hoje. Concorda ou não? Sim ou não? Aí você diz, não, mas hoje está tudo tão claro. Não foi, não. Está tão claro, não. Eu acho que não está tão claro. Quando a gente fala de obra de Deus, vai ter gente ainda pensando de construir a capelinha, entendeu? Quando é a obra de Deus é que todos creiam. Ainda vai ter gente ainda com esse desvio. Então, assim, vai ser uma coisa que a gente vai ter que bater muitas vezes. E manter foco e não deixar a peteca cair. Seguir falando as mesmas coisas o tempo inteiro. Mas o tema da estrutura, ele só tem peso. Eu acho que a gente deveria voltar com ele, nem que seja respondendo pela internet, pegar essas perguntas, fazer um videozinho curto e plá, falar alguma coisa para os irmãos assistirem. Porque, como eu falei, a estrutura, quem pensa nela são os pastores. Então, eles promovem uma ação. Mas quem vive debaixo dela é a igreja. Ela sofre uma ação. Você diz assim, não é tudo a mesma coisa. Não, amado. Você, quando trata com o marido, com o pai, por exemplo, pai, não provoquei a ira dos vossos filhos. Tu vê que pai é autoridade. Ele às vezes faz a família sofrer. Mas não é porque o pai faz a família sofrer que tu vai ensinar o filho. Se rebela contra teu pai, larga que teu pai é uma alma cansada. Tu nunca vai fazer isso. Nunca. Ninguém vai mandar uma mulher aloprar com seu marido porque ele é cansado. E nunca ninguém vai dizer para um filho se rebela contra seu pai porque o pai é desorientado. Nunca. Porque a gente sabe qual é a vontade de Deus.
Sabemos ou não sabemos? Disse que os escravos nos dias dos apóstolos, mesmo que seus senhores fossem perversos, eles tinham que fazer a coisa certa, por causa da consciência deles para com Deus. Então, um senhor perverso não dá direito a um escravo se rebelar contra ele. Semelhantemente, vós, esposa, assim começa o capítulo 3 de 1 Pedro. Depois de falar dos escravos, ele fala, semelhantemente, vós, mulheres, esposas, se alguma de vocês tem marido incrédulo, você tem que ganhar ele sem palavra. Cala a boca. Ora, né? Oxe, né? Orar, calar, servir, esperar. Orar, calar, servir, esperar. Teu marido não obedece a palavra? Ora, cala, serve, espera. Tem uma irmãzinha que falou, mas não dá para calar, não. Eu falei, começa orando, irmão. A palavra é ora, cala. Se você orar, você cala. Se você tentar calar sem orar, tu não vai calar. Ora, cala, serve, espera. Oxe. Mas é assim, semelhantemente vós, esposas. Nunca que um discípulo de Jesus vai dizer para uma mulher que tem um marido que não obedece a palavra, para desonrar ele, para desrespeitar ele, para largar. Nunca. A gente vai dizer isso nunca. Nunca. A não ser que o marido dela esteja obrigando ela a pecar, se prostituir, cometer algum crime, a gente vai dizer para a irmã, não faz. Ah, mas por que não? Ele é autoridade sobre... Não, não é mais. Toda autoridade que vai contra a autoridade de Deus se quebra. Aí importa obedecer a Deus e não os homens. Se o homem der uma ordem para você contrária à ordem que Deus te deu, não faz. Aí tu vai parar na fornalha por isso, tu vai parar na cova dos leões por isso, tu vai levar uma surra por isso que nem os apóstolos levaram lá, porque foram proibidos de falar no nome de Jesus, e falaram, não dá. Eu recebi uma ordem do Senhor, do Rei dos Reis, mandando eu fazer essa obra. Ele mandou eu fazer essa obra, estou comprometido com essa obra, então não dá para eu não fazer, eu tenho que fazer. Agora, eu não vou obedecer a tua ordem, eu vou obedecer a ordem daquele que me deu de evangelizar o mundo todinho, de fazer todo mundo crer. Então, nenhuma autoridade é autoridade quando vai contra algo que Deus já disse. Mas se o marido disser para a mulher, você não vai para a reunião hoje, se ela ficar em casa, ela peca? Peca? Peca, irmão? Tem gente com dúvida. Hein? Peca? Não. Se o pai fala para o filho, eu não quero você no meio desses caras aí, ele peca? Peca? Não, não peca. Normal, não peca. Tem uma querida entre nós aqui, vou terminar agora, que ela acredita, ela crê que Deus chamou ela para ser uma pessoa integralmente envolvida com essa obra, e ela acredita que ela, e está mesmo integralmente envolvida com essa obra, e ela queria dar um tempo completo dela, ela queria viver completamente dedicada à palavra. Os pais dela não creem em Jesus. Os pais dela deram educação, ela informaram ela dizendo o seguinte, você tem que trabalhar, A mãe diz para ela, você pode ser uma crente normal, mas a crente normal na cabeça da mãe é que ela vai para o baile, curta, beba, é a crente normal na cabeça da mãezinha dela. Agora o pai dela falou uma coisa assim, muito mais interessante, ele foi mais longe. Ela falou para o pai, agora recente ela recebeu uma proposta de emprego, e ela foi orientada a conversar com o pai dela, que ela é solteira, vive na casa do pai, e o pai dela falou assim, olha, eu não acredito em submissão. Esse negócio eu não consigo processar, submissão, vontade de Deus, isso que você fala, minha filha, não entra aqui. Eu acho que você tem que fazer a tua vontade, você é livre para fazer a tua vontade, você não me deve nada. O conceito dele de vida, de submissão, ele disse, essa palavra, eu não processo ela. Cada um tem que fazer a sua própria vontade, ponto. E a menina, com graças de Deus, falou, pai,
segundo a minha fé, eu devo submissão ao Senhor. E segundo a minha fé, no Deus que eu creio, eu sei que a tua vontade é que eu trabalhe secularmente, que eu me envolva. Por causa da tua vontade, eu vou me submeter. Essa moça peca quando ela tenta agradar o pai dela, quando ela busca agradar o pai dela, entendendo que essa é a vontade de Deus, ela peca. Peca, amados? Não. Pelo contrário. Ela está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja submissão. Submissão não recebe ordem. Obediência recebe. Submissão não. Pessoa submissa não precisa de uma ordem. E fechando o nosso tema, todos nós, amados, que em casa tem os irmãos lá do sertão que mandaram vídeo dizendo que estavam assistindo lá em Tapetim, os irmãos de Pernambuco. Todos nós, sem exceção, a gente poderia fechar o dia hoje assim, ó. Ficou muito claro que para eu crescer eu tenho que comer. E ficou muito claro que eu como quando eu faço a vontade de Deus e realizo a sua obra. Ficou muito claro que a obra de Deus é que todos creem em Jesus. Que eu creia, que você creia, que todo mundo crê em Jesus. Ficou muito claro. Eu não preciso nem receber uma ordem para isso, nem você. Isso deveria também ser a nossa comida, o nosso alimento. Amém ou não? Acho que deveria, amados, orar pedindo a Deus misericórdia. Não tem outra palavra. Misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. Por quê? Porque a gente não se alimenta ainda da tua vontade e a gente não se alimenta ainda de fazer a tua obra. E a gente quer se alimentar, a gente quer ter tanta necessidade da tua obra como a gente tem de comida. Porque daqui a pouco a gente vai parar para comer de novo. Quem quer fazer essa oração? Quem concorda? Esse amém também saiu esquisito. Esse amém saiu meio torto. É um pedido que eu acredito de todo o coração que Deus pode nos atender. É pedir assim, Senhor, todo dia eu como, todo dia eu tenho fome. E quando eu faço jejum, dói o estômago. Tem gente que dá tremedeira se fizer jejum. Não consigo, irmão, fazer jejum. Dá um tremor. Eu tenho necessidade de comer todo dia. Eu quero, Senhor, ter a mesma necessidade de fazer a tua vontade e realizar a tua obra. A mesma. Eu quero ser como Jesus, assim, ter fome de viver para ti. Não tem nenhum outro propósito na minha vida. É uma oração, irmãos. Você pode fazer ou não. Se tu não quiser, tu nem dá amém. Mas eu creio que Deus está aqui entre nós. Quantos creem? E que Ele pode ouvir o clamor do nosso coração, o teu desejo sincero. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Nós viemos aqui no nome de Jesus, Pai. Alguns de nós vieram de longe, Pai. Para esse tempo aqui, tu sabes, tu tens guardado pelo caminho, pela estrada, nos aeroportos, Senhor. Na verdade, tu tens ouvido a nossa oração de forma maravilhosa, muito mais excelente do que nós temos pedido, tu tens feito, Senhor. Tu tens sido assim infinitamente mais, Senhor. E nós podemos dizer que até aqui tu tens nos ajudado. E nós já estamos assim, Senhor, muito confrontados com a tua palavra. Porque a tua palavra é de verdade uma espada que corta. E separa alma, espírito. A tua palavra é tremenda, é sobrenatural, é espetacular. É maravilhosa.
E nós queremos fazer um pedido, Pai. Eu não sei quantas vezes, quantas orações, quantos pedidos desses já foram feitos a Ti. De verdade, eu não sei, Pai. Eu não sei quantas pessoas ao longo desses séculos te pediram o que nós vamos te pedir hoje, Pai. Mas nós queremos deixar registrada aqui uma petição, uma oração. E nós queremos muito, Pai, que essa oração seja ouvida. Inclusive porque nós não fazemos nem no nosso próprio nome, nós fazemos no nome de Jesus, Pai, essa oração. E o nosso pedido é simples, Pai. Um dia teu filho esteve aqui entre nós e ele declarou que a comida dele consistia numa única coisa: fazer a tua vontade, realizar a tua obra. Isso foi o que ele disse, Pai. E mais tarde ele disse, Pai, que a tua obra era que as pessoas, o mundo cresce no nome dele. Pai, a gente não consegue nem dimensionar isso. Mas uma coisa a gente te pede. Uma coisa a gente te suplica, Pai, te requer. Queremos ter uma fome, Senhor. Uma fome. Uma fome, Senhor. Uma fome profunda de fazer a tua vontade e de realizar a tua obra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que tu mude a nossa natureza, a nossa constituição, que tu toque as fortalezas da nossa mente, Senhor, que tu remova todo sofisma, toda fortaleza, deixa límpido para nós esse tema. E queremos acordar todo dia. A gente acorda todo dia, a gente come, Senhor, a gente toma café, a gente almoça, a gente janta, a gente lancha. A gente come besteira, Senhor, a gente come. E a gente tem prazer em comer. A gente tem até prazer em comer. A gente não tem só necessidade de comer, a gente tem prazer na comida. Pai, a gente quer ter a mesma necessidade e o mesmo prazer. Não, Pai. Não, vou corrigir, Pai. A gente quer ter uma necessidade maior e um prazer maior do que na comida, no pão de cada dia, Pai. A gente quer ter um prazer maior em comer a Tua vontade. A gente quer ter uma necessidade maior em comer a Tua vontade. A gente quer ter uma necessidade maior em realizar a Tua obra. A gente quer ter um prazer maior, Senhor, do que qualquer alimento, do que qualquer prazer do mundo. A gente quer ter prazer em realizar a Tua obra. Pai, é um pedido simples, mas nós sabemos que só Tu pode atender esse pedido nosso. Nenhum homem pode produzir isso em nós. Nem nós mesmos podemos produzir isso em nós, Pai. Mas nós falamos com Deus que pode todas as coisas. E nós sabemos que Jesus era assim. E Ele vive em nós. Então pode ser assim conosco também. Pai, faz uma revolução. Faz uma revolução, faz uma mudança, Senhor. Transtorna tudo dentro de nós, Senhor. Porque nós queremos viver numa comunhão profunda e íntima contigo. Na Tua vontade. Profunda e íntima, Senhor. De todo dia, Senhor, não permita que a gente esqueça um só dia dessa oração. E se a gente tiver que voltar a pedir de novo, a gente pede de novo, Senhor. Mas nos deixa assim como Jesus Cristo, como Teu Filho Jesus, pleno de conhecimento, de revelação, de que todo alimento, toda necessidade dele e todo prazer dele se resumia em fazer Tua vontade, realizar a Tua obra. Consistia nisso. Que seja assim com cada um de nós, Pai. Que seja assim com cada um de nós. Que seja assim com cada um de nós. Quantos podem dizer assim, eu concordo?
Que seja assim. Amém. Amém.